Bom, e quais são os 10 carros que em 2025 fizeram 20 anos de fabricação, né? São carros que nasceram em 2005. E se você pensa em comprar um carro nessa faixa de idade ou apenas é curioso aqui no nosso canal, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar sobre quais são esses carros, quais são as suas principais características, quais são os seus problemas crônicos e qual é a tabela FIPE de cada um deles. Então, vamos lá para o conteúdo. Gol. Há 13 anos, o carro mais querido e mais vendido do país. A tecnologia e a confiabilidade que só um Volkswagen oferece. E o nosso primeiro carro é o Volkswagen Gol G4, a chamada quarta geração do Gol, que chegou às ruas em 2005 e teve uma grande reestilização referente ao Gol G3. O G4 trocou o visual arredondado pelo estilo mais retinilha, com faróis e lanterna, mas muita gente achou na época que ele ficou com um carro com aquele ar de popular, né? Mais evidente, mais destacado. No interior do veículo, a simplicidade foi total, no painel e nos revestimentos. Era o chamado Gol Pé de Boi para algumas pessoas, mas foi justamente isso que tornou o carro mais barato, mais acessível. E o conjunto mecânico do Gol G4 de 2005 utilizava motores 1.0 e 1.6, o EA 111, que era um motor robusto, conhecido pela manutenção fácil e barata. Entretanto, não era um carro muito silencioso ou confortável em longas viagens. Esse carro tinha alguns probleminhas crônicos, como o acabamento interno, que era frágil. Muitos donos reclamavam de ruídos e peças que se soltavam com o tempo. Ele também tinha um isolamento acústico ruim, praticamente inexistente, que resultava em barulhos na lataria e no motor e na cabine. As buchas de suspensão não eram muito duráveis e tinham que ser trocadas com o tempo. E na tabela FIPE de 2025, esse carro G4 de 2005, a versão G4 1.0, está custando na faixa de 12 mil a 15 mil reais. E o G4 1.6, que é o mais equipado, está próximo de 14 mil reais a 18 mil reais. O segundo carro da lista é o Fiat Palio. O Palio Fire, em 2005, se firmava como uma das versões mais baratas e populares do mercado. E o estilo Palio Fire herdou o desenho básico do Palio da segunda geração. Foi lançado entre 2003 e 2004, com faróis arredondados e lanternas que subiam na coluna traseira. O interior do Palio era bem simples, com um painel bem enxuto e acabamento predominantemente em plástico, mas para a época era um carro bom, era um carro honesto, digamos assim, e cumpria com o seu papel de carro de entrada. O Palio possuía o motor Fire, os blocos de 1.0 e 1.3, que era o Fire, né? Eram fáceis de se manter, qualquer mecânico conseguia mexer, e era um carro com boa disponibilidade de peças, e a dirigibilidade era bem ágil na cidade. E esse Palio Fire possuía alguns problemas crônicos, uma parte elétrica, que era às vezes problemática, como panes ali no painel, ou defeito no sensor de combustível. E ele também tinha alguns barulhos na suspensão dianteira, né? Principalmente em pisos irregulares. A vedação interna do carro também era ruim. Algumas pessoas relatavam infiltração, né, nas portas ou no porta-malas. E hoje, em 2025, esse carro Palio Fire na versão 1.0 você pode comprar entre 10 mil e 14 mil reais. Já a versão 1.3 pode chegar até 15, 16 mil reais, se estiver, claro, no bom estado. E o terceiro carro da lista é o Chevrolet Celta. Então, falando de um carro de entrada, é claro que não podia faltar o Celta, de 2005. O Celta é um carro que foi lançado no ano 2000 e em 2005 já era bem conhecido e trazia, claro, pequenas atualizações de design. O design do Celta ele era bem compacto e simples, com faróis grandes e grade frontal mínima. O para-choque acompanhava a cor da carroceria nas versões mais equipadas, mas aquele modelo de entrada ele costumava vir com para-choques preto. O interior do painel era minimalista, sem muito refinamento. A proposta era entregar o básico para o dia a dia. A mecânica do motor do Celta, em geral, ele usava um motor 1.0 flex, né, que era reconhecido pela economia do veículo. Era um motor um pouco manco, né, mas era econômico, em compensação. A Chevrolet dava muita cobertura de peças, porque a peça do Celta dava no Corsa, que dava no Classic, aí você podia compartilhar, por exemplo, e uma boa assistência. Esse carro também tinha uns probleminhas crônicos, né, por exemplo, o acabamento interno, como é um carro de entrada, muito simples, com ruídos na porta e no painel. O isolamento do som do Celta era bem deficiente, e aí você escutava muito ruído quando você
rodava pelas estradas. A bateria tinha uma capacidade pequena em algumas versões, então se você quisesse utilizar um som no carro, algo assim, ele podia ter dificuldade no motor de partida e alguns acessórios elétricos, né? Se você instalasse lá, podia dar algum problema no carro. Na tabela FIPE 2025, o Celta 1.0 na versão básica de entrada está entre 10 mil e 13 mil reais. E em versões mais completas, né, e se você achar um carro mais bem conservado, você vai pagar entre 14 e 15 mil reais no Celta 1.0 na versão top de linha. O quarto carro dessa lista é o Renault Clio. Em 2005, o Renault Clio trazia um charme francês. Embora o Renault Clio já estivesse aqui desde 1999, as atualizações que tiveram em 2005 deixou o visual do carro mais moderno. O design do Clio era mais arredondado, com faróis que tinham uma assinatura bem simpática. A traseira era curtinha, então era ideal para você fazer manobras ali de estacionamento na cidade. No interior, né, o acabamento era bem simples, mas um pouco acima da média em comparação aos seus concorrentes. O painel tinha um design limpo, mas tinha comando dos vidros elétricos, que era uma novidade muito boa na época. Ele tinha um motor 1.0 com 16 válvulas, que era reconhecido pela boa economia e o desempenho até que aceitável, né, comparado aos concorrentes. E também tinha a versão 1.6, mas o 1.0 era o campeão de venda. Esse carro também tinha, como todos os carros têm, né, um probleminha crônico. Por exemplo, a bomba de combustível era meio ruidosa para alguns proprietários que relataram. As peças específicas, algumas peças mais específicas do veículo, às vezes eram mais caras, mais difíceis de achar em algumas regiões do Brasil, até por ser um projeto francês. O acabamento sofria ruídos internos, depois de você usar por muitos anos, né, o veículo. Se você comprar um carro desse agora, com certeza vai ter esse probleminha aí. E na tabela FIPE, esse carro, você vai pagar na versão 1.0, que é a versão básica dele, ou a versão Authentic, entre 10 mil e 13 mil reais. Nas versões mais equipadas, ou 1.6, você pode pagar entre 15, 16, 17 mil reais, mais ou menos nessa faixa aí. O quinto carro da lista é o Ford Fiesta Rocan, o motorzão Rocan. Pois é, em 2005, o Ford Fiesta com motor Rocan ganhava espaço no mercado de compacto, equilibrando custo e eficiência. Ele tinha um visual New Edge, tinha faróis em formato de amêndoa mais alta, né, linhas mais altas, que entregava um certo ar de modernidade para ela. No interior o painel era básico, mas tinha uma boa ergonomia. Algumas versões já tinham direção hidráulica, ar-condicionado e até vidros elétricos dianteiros. Parece que é coisa básica, né, mas na época não tinha. Era novidade. Ele tinha um motor 1.0 ou motor 1.6, que era o Rocan, que é um motor muito confiável da Ford. Tinha um bom torque em baixa rotação e que tornava o carro bem ágil no perímetro urbano. Mas esse carro também tinha uns probleminhas crônicos, como por exemplo o cabo do acelerador e componentes do sistema de injeção que poderiam apresentar falhas precoces. Ele tinha alguns barulhinhos de acabamento, como todo carro de entrada, no painel e no porta-malas, especialmente, é claro, em ruas esburacadas, e tinha uma suspeita de corrosão em pontos específicos do veículo, como nas caixas de roda traseira, se não for bem cuidado. E hoje, na tabela FIPE, o Fiesta, se for a versão 1.0 de 2005, você vai pagar entre 12 mil e 15 mil reais. E se for a versão 1.6, que é a mais equipada, você paga até 17 mil reais nela. O sexto carro da lista é o Volkswagen Fox. Lançado em 2003, o Fox, em 2005, ainda era uma relativa novidade no mercado e chamava a atenção com aquela famosa propaganda, né? Compacto para quem vê, gigante para quem anda. Ele tinha um design monovolume, capô curto, para-brisa amplo, teto elevado, tudo para gerar mais espaço, ou pelo menos experiência de espaço interno maior. O banco traseiro era corrediço, permitindo aumentar o porta-malas ou espaço para as pernas, que era um diferencial bacana para a categoria. Os seus motores eram 1.0 ou 1.6, o EA 111, que era o mesmo do Gol, porém o Fox era um pouco mais pesado e isso afetou bastante o desempenho do veículo na versão 1.0. E ele tinha alguns probleminhas crônicos, por exemplo, a alavanca de engate de marchas, que era meio ruidosa, especialmente em versões que você mais usadas, né? Versões que você mais utilizou do veículo. O carro tinha barulhos internos, então no porta-malas, no forro do teto, o consumo não era um dos melhores, sobretudo a versão 1.0, porque o carro era mais pesado, então na estrada o 1.0 era um carro mais manco, puxava muito do motor e era consumo de combustível muito alto. O peso, potência ali, sua aerodinâmica não contribuía para que o consumo fosse um consumo mais econômico. Isso na versão 1.0. Na versão 1.6 a coisa já muda de figura, o carro já anda melhor. E hoje o Fox, na versão 1.0, está em torno de entre 13 mil e 16 mil reais. E na versão 1.6 do Fox, que é o que eu recomendo a você, você vai chegar a 18, 20 mil reais se tiver um carro bem cuidado.
O próximo carro da lista é o Chevrolet Corsa. O Corsa, em 2005, estava na sua segunda geração, que iniciou em 2002, oferecendo mais espaço e acabamento do que o Corsa Bolinha dos anos 90. No seu visual, ele tinha linhas arredondadas, faróis grandes e traseira mais alta no hatch, enquanto o sedã trazia um porta-malas mais espaçoso e lanternas mais elevadas. Em 2005, havia o 1.0 Flex, que já tinha um desempenho aceitável, e a versão 1.8, que oferecia mais potência, mais fôlego para o veículo, e comparado a outros populares, trazia um acabamento ligeiramente melhor e poderia ter itens de segurança como airbag nas versões mais top. Esse carro também tinha alguns probleminhas crônicos, como todo carro, o barulho da suspensão, em pisos irregulares, especialmente nas bieletas e nas buchas da barra de estabilização. A central de injeção às vezes apresentava algumas falhas, principalmente em carros que não estavam com a manutenção em dia. Tinha alguns vazamentos de óleo no motor 1.8, em pontos de junta, se não houvesse troca preventiva. E na tabela FIP, em 2025, o Corsa da versão 1.0 de 2005, você vai pagar entre 12 mil a 16 mil reais. E na versão 1.8 hatch ou sedã, que é a versão top, você pode pagar entre 18 e 20 mil reais nele. O oitavo carro da lista é o Honda Civic, na versão 7, geração 7. Então, vamos subir um pouquinho essa categoria. Agora, o Honda Civic, um carro de categoria superior, que em 2005 estava na sua 7ª geração, já tinha um nome forte entre os sedãs médios do Brasil. O seu design era mais sombrio, antecedendo a geração do New Civic em 2006. Ele tinha um estilo de linhas suaves, faróis grandes e traseira sem grande ousadia, e ainda assim era um conjunto bem harmonioso. O interior do carro era confortável, com materiais de boa qualidade, o painel tinha uma boa ergonomia, tinha um bom espaço para pernas e o banco traseiro era bem decente para quem ia atrás. Ele tinha um motor 1.7 confiável, é Honda, né? Honda é confiável e era relativamente econômico para ela. E havia a opção de câmbio manual ou automático e a fama de durabilidade e baixo custo de manutenção. Era a marca registrada da Honda. Mas esse carro também tinha alguns probleminhas crônicos, que é um defeito que a Honda tem, que é, por exemplo, a suspensão dura, batidas secas quando você passava em vias ruins. O câmbio automático era só 4 marchas, então exigia uma manutenção preventiva para não ter problema, para não ter aquela facada ali de 12, 13, 15 mil reais para você ajeitar o câmbio do veículo. A correia dentada dele, se não trocada no prazo, podia causar prejuízos consideráveis no cabeçote, na válvula. Mas se você fizesse a manutenção tudo direitinho, o carro não daria dor de cabeça. E em 2025, esse carro Civic 1.7, na versão manual, custa entre 18 e 22 mil reais. E na versão 1.7 automático, você pode pagar até 24, 25 mil reais nele, se tiver no bom estado e em versões mais completas. O nono carro da lista é o Toyota Corolla, na geração 9. E é claro, não tinha como ignorar o Corolla. Em 2005 estava na sua 9ª geração e se consolidava como sinônimo de confiabilidade. Ele tinha um design sombrio, faróis retangulares, grade discreta e traseira bem limpa, mas era um conjunto ali que passava robustez. O interior do painel tinha plástico, mas era um plástico de boa qualidade, bancos confortáveis, espaço decente para quem vai atrás e era tudo muito bem montado. Os seus motores tinham a versão 1.6 e a versão 1.8, ele dependia do ano e da versão do veículo. Tinha um câmbio manual ou automático, 4 marchas e tinha aquela fama de carro que não quebra, mas ele também tinha aqueles probleminhas crônicos que todo carro tem. Geralmente havia relatos de ruído na suspensão, em vias esburacadas, tinha que fazer uma manutenção preventiva no câmbio, né, para não causar nenhum tranco. O preço das peças originais era um pouco mais caras, mas compensava pela durabilidade. E na tabela FIP em 2025, a versão Corolla 1.6 você vai pagar entre 20 mil e 24, 25 mil reais. E na versão 1.8 XEI pode pagar até quase 30 mil reais nele, 26 a 30 mil reais nele, se estiver bem conservado. Mas é um carro muito bom, muito confiável. E o último carro dessa lista é o Volkswagen Golf. Era a 4ª geração do Golf, em 2005, e chamava a atenção pela sua esportividade. Ele tinha faróis arredondados duplos, uma traseira com a lanterna escurecida, para-choques encorpado para os fãs e era um hatch médio com uma cara de importado na época. O interior do painel era bem acabado, o banco do carro era bem confortável, tinha um tradicional cluster com iluminação azul e vermelho, que era a característica da Volkswagen na época. O seu motor era 1.6 Flex ou 1.8 Turbo GTI, ou até mesmo 2.0, mas o 1.6 era o mais comum, mas o GTI conquistava quem buscava de potência, de performance. Mas esse carro também tinha alguns probleminhas crônicos, por exemplo, a suspensão era mais firme, e aí resultava em um desgaste um pouco mais precoce, um barulho, a parte eletrônica dele, alguns módulos eletrônicos de conforto, vidro,
trava, podia dar algum defeito se fosse exposto à água, a umidade, né? As peças eram mais caras. Na tabela FIP, o Golf você vai pagar na versão 1.6 entre 18 mil e 23 mil reais, tiver um bom estado. Já na versão GTI, ou 1.8 Turbo 2.0, pode chegar a 28, 30 mil reais, dependendo da conservação do veículo. Bom, e nós chegamos ao fim da nossa lista de 10 carros que em 2025 fazem 20 anos de fabricação. Agora conta pra gente nos comentários, né? Qual desses carros você já teve ou você quer ter? Qual foi a sua experiência com ele? Queremos ouvir sua história. E se você curtiu o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para não perder nada do canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo e até o próximo. Valeu!